Olá pessoal, eu estou aqui hoje para dar continuidade a alguns conceitos que eu desenvolvi no vídeo anterior. E um bem importante no finalzinho ali foi o tempo de relaxação, né? Então esse aqui é um ponto de partida para o que eu vou começar hoje nesse vídeo aqui. Ele é um pouco aleatório em termos de discussão, eu não vou me apegar a uma sequência muito específica. Bem, eu praticamente finalizei o vídeo anterior com um desenho mais ou menos assim, em que eu coloquei dois capilares, em que eu defini naquele momento ali eles terem o mesmo diâmetro, porém comprimentos diferentes. E eu disse que um fluido polimérico entrava aqui numa das suas extremidades e saía pela outra. E eu disse que devido ao tempo de relaxação, você acaba observando, considerando que as temperaturas são as mesmas e os cisalhamentos, ou seja, devido às mesmas velocidades dos dois capilares, velocidade de escoamento, quando o fluido sai aqui, ele vai inchar uma certa quantidade nesse primeiro capilar, que vai ser maior do que no segundo capilar. Vai ser um inchamento nesse segundo aqui. O inchamento vai ser menor, por quê? Eu disse porque existe, apesar de eles terem as mesmas dimensões e a velocidade de escoamento ser a mesma, existe um tempo maior que a gente associa ao tempo de relaxação para que a molécula se recupere, né? Que ela relaxe aquele estado de alinhamento que ela sofreu aqui. E aí eu fiquei de trazer esse conceito inicial aqui, que você poderia perguntar, mas espera aí, se eu estou associando o tempo inteiro que é o cisalhamento que faz o alinhamento acontecer e, portanto, a viscosidade diminuir, como eu mostrei naquelas curvas, né? Essa aqui, por exemplo. É o cisalhamento que faz os pontos de contato se reduzirem e, portanto, a viscosidade vai cair. Então, se a gente olhar aqui, comparando esses dois capilares, a gente pode concluir, mas espera aí. Nesse segundo capilar aqui, existe sim um tempo maior, existe um comprimento maior de capilar para que a relaxação aconteça, mas ela continua sofrendo cisalhamento. Então, se ela continua sofrendo cisalhamento, a viscosidade é para continuar baixa. Ou seja, o alinhamento molecular ele tem que continuar existindo aqui, de maneira que o inchamento vai tender a ser igual. Sendo que o aspecto mais importante aqui a se considerar para que haja uma recuperação parcial devido a um comprimento maior desse capilar, a gente pode tranquilamente atribuir ao efeito de entrada de capilar, tá? Que é o seguinte: esses capilares, como eu falei, eles são restrições, né? São as regiões, assim como as matrizes de extrusoras, etc. Elas são as regiões de maior cisalhamento envolvido. Então, elas são restrições. Isso quer dizer o que na prática? Que existe uma redução de área, é uma espécie de afunilamento do fluido para que ele entre nessa região, certo? Então, o que acontece aqui? Durante esse afunilamento, a gente pode dizer que existe uma componente de fluxo extensional, tá? Ou elongacional. Semelhante àquele vídeo que eu mostrei do material saindo de uma extrusora na formação de um filme, ou mesmo na formação de uma garrafa, uma espécie de mangueira, ou um filamento de formação de pellets, em que eu disse que fora da extrusora, ali só existia um esforço de tração e, portanto, aquele é um tipo de fluxo elongacional, ou seja, uma espécie de fluxo trativo de tração, e que, portanto, ele obedecia a uma outra equação e não ao fluxo de cisalhamento. Por quê? Simplesmente porque o cisalhamento não existia ali. Aqui, no caso de regiões de capilar, de entrada de capilar, não existe exatamente como naquele caso ali um puxamento, um esforço de tração, como
na saída das matrizes de extrusores. Porém, você pode tranquilamente dizer que esse tipo de convergência que acontece aqui, esse tipo de afunilamento, faz com que os esforços de tração existentes aqui sejam predominantes, certo? E, portanto, como eles são extremamente eficientes no alinhamento molecular, a recuperação que a gente pode dizer que acontece devido ao comprimento maior do capilar, como está aqui acima, ela pode tranquilamente ser atribuída a uma recuperação devido ao fluxo elongacional ocorrido nas entradas do capilar, tá certo? Então, eu posso meio que descartar o cisalhamento aqui, por quê? Porque o cisalhamento existe tanto em comprimento pequeno quanto em comprimento grande. Então, se existe uma recuperação, ela se dá devido à contribuição, ou seja, ao que ocorreu devido à contribuição do fluxo elongacional na entrada do capilar, certo? Então, isso é uma coisa bastante importante a se enfatizar. Mas, em termos práticos, isso aí é um fato, tá? Se você tem comprimentos capilares diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo diâmetro, o inchamento do fundido vai ser menor no capilar de comprimento maior, tá? E aí a gente pode dizer que existe um tempo de relaxação, existe um tempo para que a relaxação aconteça. Um tempo de percurso dentro desse capilar suficiente para que haja uma recuperação, ou seja, um reencolhimento da molécula ainda dentro do capilar, de maneira que ao sair o inchamento vai ser menor. Por quê? Porque ela vai precisar recuperar menos por já ter recuperado parcialmente ainda dentro do capilar, enquanto viajava ali dentro do capilar, tá certo? Então, a gente pode dizer aqui que quando o inchamento é maior, a molécula estava mais alinhada dentro do capilar. Aqui não, aqui ela já saiu um pouco mais enovelada já, por quê? Porque recuperou parcialmente, ainda dentro do capilar, tá certo? Eu gosto sempre de enfatizar um pouco isso, porque são aspectos que definem, né? A gente não sair por aí dizendo coisas que não acontecem na realidade, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer de volta aqui é que na maioria das vezes em que eu falo de enovelamento, eu acabo falando de emaranhamento. E pode parecer, para quem está escutando eu falar, que isso significa ser a mesma coisa, ou seja, como se fossem sinônimos, mas são coisas diferentes, tá? O enovelamento, ele pode ser atribuído como algo referente a uma molécula só, tá? O enovelamento depende unicamente de uma molécula apenas, não depende de duas moléculas. Já o emaranhamento, eu não posso falar um emaranhamento sem mais de uma molécula, ou seja, com uma molécula só não faz sentido eu falar de emaranhamento. Emaranhamento é rede, se trata de rede, então rede é intermolecular, e, portanto eu estou falando de mais de uma molécula. Certo? Então, o conceito de novelo ele é muito associado quando a gente estuda conceitos introdutórios de polímero a soluções, por exemplo, diluídas. Então, se eu tenho aqui um solvente puro, vamos supor um clorofórmio, uma metiletilcetona, que são solventes bastante usados em dissolução de polímero. Vamos supor aqui o clorofórmio. Então, ele está puro aqui. Então, se a gente quer dissolver um determinado polímero, se a solução for extremamente diluída, eu posso pensar que cada molécula aqui ela está independente, cada molécula polimérica está independente uma da outra. Então isso quer dizer o quê? Que entre uma molécula de polímero e outra, existe N moléculas de solvente de maneira que elas ficam isoladas. Isso quer dizer o quê? Não existe emaranhamento. Tá? Não existe emaranhamento. Por quê? Porque a solução é extremamente diluída, entre uma molécula e outra existem sempre moléculas de solvente ali separando. Tá? Então, quando a gente estuda essa parte aí de soluções poliméricas, sei lá, para determinar a massa molar, por exemplo, de polímeros, a gente analisa a influência que uma molécula de polímero
exerce no aumento de viscosidade de um solvente, né? E a gente associa totalmente esse aumento de viscosidade ao tamanho desse novelo que a molécula polimérica assume dentro de um solvente. Então, se a molécula polimérica, por exemplo, tem uma boa interação com o solvente, ela vai tender a formar um novelo mais aberto do que se ela tiver pouca interação com aquele solvente. Nesse caso, ela tende a se fechar em si mesma, formando um novelo mais fechado. Então, apesar de ela ter o mesmo tamanho, que eu estou falando de uma mesma molécula, ou seja, ela tem uma mesma massa molar, isso quer dizer o quê? Que quando ela abre mais, ou seja, quando ela tem uma boa interação com o dado solvente, ela faz com que a viscosidade aumente muito mais do que quando ela não tem grande interação e, portanto, ela fica muito mais fechada em si mesma. E, portanto, a influência dela no aumento de viscosidade vai ser bem menor, certo? Então, a gente chama isso de um volume hidrodinâmico, que é o volume que a molécula assume dentro de um solvente, tá certo? Então, isso aí é uma característica típica das cadeias poliméricas. Seja ela dentro de solventes, esteja ela pura num melt polimérico, ela tende sempre a estar na forma de um novelo, que é um estado de equilíbrio que a molécula assume, tá? Agora, quando ela está dentro de um melt polimérico, ou seja, de um fundido polimérico, aí existe a influência das outras moléculas, obviamente. Ela tende a formar um novelo ali dentro, porém, quando as cadeias são grandes, esse novelo vai estar emaranhado com outras moléculas. Então, eu vou pensar na molécula sozinha ali dentro. Ela tende a formar, sim, um novelo, porque é uma condição de equilíbrio dela, porém, dentro desse meio polimérico aí, essa molécula não vai estar totalmente isolada das outras. Não, ela vai estar emaranhada com outras cadeias ali dentro. Então, ela forma um novelo, sim, porém, existe a influência das outras cadeias, e aí ela está realmente emaranhada, ou seja, existe a influência das outras cadeias que estão ali dentro, tá? E um outro aspecto que a gente pode chamar a atenção aqui é que a natureza molecular em si, vamos pensar agora na ausência de solventes, vamos pensar num melt puro, ou seja, num fundido polimérico. Então, se a gente pensar num fundido polimérico e não mais em soluções, então, esse novelo que cada cadeia polimérica se forma ali dentro do meio, ele vai ser muito dependente da... Deixa eu só mudar aqui. Ele vai ser muito dependente da natureza das ligações covalentes que formam essa cadeia, tá? Então, existem cadeias que são mais flexíveis e, portanto, possibilitam novelos, ou seja, estruturas mais fechadas em si mesmas, digamos assim. E existem cadeias poliméricas que tendem a ficar um pouco mais abertas, exatamente por causa da rigidez das ligações que formam essa cadeia polimérica, tá? Estruturas, digamos assim, que implicam em cadeias mais abertas. Então, se você pensar num polímero que tenha só ligação carbono-carbono simples e substituintes laterais pequenos, a gente pode tranquilamente associar essa estrutura a uma cadeia bastante flexível e, portanto, ela tende a formar esses novelos mais fechados. Porém, se uma estrutura tem, por exemplo, bastante anel aromático ali, ligações duplas, etc., ou ligação dupla principalmente, com bastante anel aromático, ou substituintes laterais bastante volumosos, como o próprio anel aromático,
ou estruturas com tripla ligação aqui, sei lá. Então, essas estruturas devido à natureza como os átomos estão ligados, presença de ligações covalentes, presença de anéis aromáticos, essas estruturas resultam em cadeias mais rígidas e, portanto, um pouco mais abertas. Tá? E daí a gente, às vezes, pode levar a uma confusão, né, do conceito de entanglement. Porque quando eu falei de entanglement, eu falo de pontos de contato moleculares. Então, a princípio, isso pode levar a uma conclusão de que quando a cadeia é mais flexível, ela vai tender a se enrolar mais uma nas outras e, portanto, há uma probabilidade maior de ter entanglement. No entanto, isso aí é um conceito errado, tá? Como o entanglement é um fenômeno intermolecular, a gente pode concluir que quando a cadeia é mais flexível e, portanto, ela tende mais em fechar em si mesma, a probabilidade de um segmento molecular dessa cadeia encontrar outra cadeia é menor do que quando a cadeia é extremamente rígida e, portanto, existe uma probabilidade de ela encontrar mais outros segmentos moleculares, ou seja, de outras cadeias. Por quê? Exatamente porque ela não está tão fechada em si mesma quanto uma cadeia, como quando uma cadeia é flexível, certo? Então, se a cadeia é rígida, ela tende a estar mais aberta e a probabilidade de ela encontrar segmentos de outras cadeias é maior e, portanto, cadeias rígidas, melts, né, fundidos poliméricos formados de cadeias rígidas, existe uma probabilidade maior da existência de entanglements e, portanto, eu posso concluir que a densidade de entanglements em melts formados por cadeia rígida é maior do que em melts formados por cadeias flexíveis, tá certo? No entanto, esses fluidos formados de cadeias rígidas, eles são mais facilmente orientados na direção do fluxo. Ou seja, existe uma possibilidade maior de redução do número de entanglements sob a ação do esforço, exatamente pela natureza rígida dessas cadeias. Tá? Então, se inicialmente elas estão extremamente emaranhadas, sob a ação de um esforço de cisalhamento, um fluxo elongacional aqui, elas são mais facilmente orientadas e, portanto, a redução do número de entanglements é mais favorecida nesse tipo de cadeia polimérica. Tá? Então, você pode observar, nesses casos, reduções muito grandes de viscosidade, exatamente pela natureza rígida, certo? Apesar de, a princípio, ter uma quantidade grande de entanglement, portanto, a viscosidade grande, eles são mais facilmente orientados na direção de fluxo e a redução da viscosidade tende a ser muito mais eficiente do que num fluido formado de cadeias mais flexíveis, certo? Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, já estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante fazer essa diferença. Quando a gente fala de enovelamento, a gente está falando de uma cadeia só. E de emaranhamento, a gente está falando de uma rede, ou seja, de um melt, de um meio em que tem várias cadeias, umas interagindo com as outras. Agora, o novelo ele vai existir dentro do emaranhado molecular. Por quê? Porque a formação de um novelo é uma condição natural que uma cadeia polimérica tende a assumir, esteja ela sozinha num líquido diluído, esteja ela no meio polimérico, tá certo? Agora, se ela está alinhada, se ela está aberta devido a um esforço mecânico aplicado, e esse esforço é removido, obviamente que ela tende, como a gente falou, a naturalmente resgatar o seu estado de maior equilíbrio, de maior entropia e, portanto, é novelado. Agora, se ela é novela, ela está enovelando dentro de um meio onde tem N outras cadeias. Então, existe uma dependência. Esse enovelamento vai ocorrer dentro de um meio cheio de cadeias ali semelhantes a ela. Então, vai ser um enovelamento dentro de um emaranhado, obviamente. Tá certo? Então, são coisas
sempre importantes. É fácil até de imaginar, né? Se a cadeia está alinhada e ali dentro tem um monte de cadeia, se ela vai enovelar dentro, ela vai formar entanglements, porque existe a interferência de N cadeias vizinhas ali. Então, quando a gente fala em enovelar no meio de cadeias poliméricas, eu posso quase que como um sinônimo dizer que ela está reemaranhando, né? Exatamente pela influência das outras. Bom, eu acho que ficou claro essa parte aí. Bom, eu queria chamar a atenção aqui também para uma outra coisa, que é o seguinte, o tal do movimento relativo, que eu já falei, já enfatizei isso no vídeo anterior, em que eu disse que se eu pensasse, por exemplo, num fluxo de pressão puro, eu posso praticamente descartar o movimento relativo das cadeias, mesmo tendo ali um fluxo, é um fluxo de líquido, isso aí eu falei. E eu quero também chamar a atenção para que em sólidos a gente pode ter também um movimento relativo, né? Quando? Na deformação plástica. Então, se a gente pensar em um metal se deformando plasticamente, a gente vai dizer o que? A deformação plástica de um material metálico se deve a um movimento de discordância. Ok, mas o que é discordância se não é um movimento atômico, né? Do mesmo jeito, quando a gente fala de uma deformação plástica de polímero, seja por cisalhamento, seja por fluxo elongacional mesmo, seja por crazing, que é outro tipo de mecanismo de deformação, ali sempre vai ter um movimento atômico barra molecular, né? No caso de polímero molecular, no caso de metais, atômico, né? Mas não quer dizer que ele se tornou um líquido, não é isso. Existe uma diferença nítida, clara, entre um líquido e um sólido. A gente não precisa ser tão sair tanto da realidade, né? Todo mundo sabe a diferença entre um líquido e um sólido, mas existem coisas semelhantes ocorrendo ali quando um sólido está se deformando plasticamente. Existe semelhança nesse movimento dos átomos com os movimentos que ocorrem quando um líquido se deforma, tá? Um movimento atômico a longa distância, diferente de uma deformação elástica em que, no caso de sólidos típicos, como metais, cerâmicos, existe apenas uma mudança no comprimento das ligações, nos ângulos das ligações. A deformação plástica não, a deformação plástica é um movimento atômico. E esse movimento atômico tem tanta semelhança com o que ocorre na deformação de líquidos que a gente fala que quando ele se inicia, a gente atribui o ponto como ponto de escoamento, né? Escoamento. Escoamento a gente associa normalmente a líquidos, mas nesse caso é uma analogia e uma analogia bastante fiel ao que realmente acontece. É um movimento atômico, tá? Então, nesse momento eu queria chamar a atenção para a deformação das borrachas, por exemplo. Se você for para o conceito específico mesmo de uma borracha, você pode tranquilamente dizer que ela é um sólido. Sim, ela é um sólido, ela tem rigidez, ela tem módulo. Ela não vai assumir forma de recipiente, né? Ela vai ter seu próprio formato, né? Porque um líquido tem essa característica de assumir a forma de um recipiente, ele não tem uma forma se deixada, sem as paredes de um recipiente, um líquido não tem forma, ele escoa, ele não tem rigidez. Já uma borracha, ela tem rigidez, então ela é um sólido. Porém, antes da reticulação acontecer, na sua obtenção, no processamento, né? Antes da reticulação acontecer,
as moléculas estão totalmente livres ali, as moléculas poliméricas, porque a borracha é um polímero, né? As moléculas estão totalmente livres, então elas podem ter o tal movimento relativo a longa distância. No entanto, quando a reticulação acontece, o que é a reticulação? Recapitulando o que eu falei na aula passada, é a formação de ligações covalentes entre as cadeias. Há a formação de ligações covalentes. Essas ligações covalentes não vão mais permitir o movimento total, o afastamento de uma molécula polimérica de um dado ponto. Por quê? Porque agora ela está presa. A única coisa que vai acontecer, e é exatamente isso que justifica a grande deformação plástica, ou na deformação elástica no caso, né? A grande deformação elástica das borrachas, é o fato de aqueles segmentos existentes entre uma reticulação e outra, vamos supor isso aqui, ele está bastante enovelado ali, encolhido, por causa da natureza, da busca da menor energia, né? Ou seja, o estado de maior entropia e, portanto, encolhido, enovelado de cada segmento molecular ali entre reticulações. Então, quando um esforço é aplicado, toda aquela deformação elástica que a gente observa na borracha se deve exatamente ao desenovelamento daquele segmento que está ali, certo? Então, se a gente considerasse aqui tem uma reticulação, aqui tem outra, e aqui está um segmento molecular de uma borracha. E na hora que um esforço é aplicado, e a gente observa em termos macroscópicos aquela grande deformação elástica, sei lá, de 600, 1000%, que uma borracha sofre ao se deformar, aquilo ali é reflexo do desenovelamento daquele segmento molecular ali na direção do esforço aplicado, tá certo? Então, o reflexo macroscópico é exatamente aquela grande deformação que acontece. Porém, quando o esforço é removido, aquele segmento naturalmente, como existe uma mobilidade daqueles segmentos ali, eles naturalmente vão resgatar aquele estado de maior entropia que eles tinham. E é esse reencolhimento, esse reenovelamento, que faz com que o comprimento inicial seja recuperado. E, portanto, é um tipo de deformação reversível, dominado exatamente pela entropia. Então, no caso dos metais, como eu estava dizendo, e dos cerâmicos, em que existem apenas deslocamento dos ângulos de ligação e das ligações em si, ou seja, o comprimento das ligações e dos ângulos de ligação, aquele tipo de deformação que existe nos metais, nas cerâmicas, é dominado pela entalpia. Agora, no caso das borrachas, a deformação elástica é dominada pela entropia. Você pode praticamente descartar as interações existentes entre um segmento e outro. Claro que existe na prática, e depende, por exemplo, da polaridade do meio da borracha em si. Mas em termos ideais, a gente pode fazer essa consideração aqui para facilitar o entendimento e dizer que entre um segmento e outro eu posso descartar as interações existentes, diferente lá dos sólidos típicos, como eu falei, metais e cerâmicas, em que existe sim todo o movimento que existe durante uma deformação elástica e, portanto, reversível naqueles materiais lá se deve a mudanças de comprimento de ligação e ângulos de ligação devido às interações que existem ali nos átomos naquele meio. E quando a gente fala dessas interações, a gente está falando de entalpia. No caso das borrachas, eu desprezo a entalpia e posso dizer que o esforço aplicado resulta em desenovelamento de segmentos moleculares entre reticulações e torna aquele segmento estirado e, portanto, no estado de maior energia. No momento que esse esforço é removido,
naturalmente as cadeias tendem a recuperar um estado de maior entropia e, portanto, de menor energia, e por isso elas voltam para o seu comprimento inicial e, portanto, é uma deformação elástica reversível ali acontecendo, certo? Agora, eu posso tranquilamente dizer que as moléculas de uma borracha na temperatura ambiente, que é uma temperatura típica, fácil de a gente analisar, porque a gente vê isso na prática, né? Uma borracha, vamos pensar aí numa liga, né, que a gente chama, ou gominha, como outros chamam, depende da região do país. Se você estira uma gominha ali, ela muda de comprimento numa quantidade enorme, como eu falei, 600 a 1000% ali. Ali dentro, molecularmente falando, aquelas moléculas que estão ali, elas têm toda a condição energética de escoar, de fluir, de agir como um líquido mesmo, um líquido típico, como a água, como um mel na temperatura ambiente. Ela tem toda a condição, toda a energia possível, toda aquela mudança de comprimento que a gente observa quando estira uma gominha, é exatamente porque existe uma mobilidade extremamente grande dos componentes moleculares ali dentro. Isso só não acontece, ela só preserva a sua forma, ou seja, ela só não é um líquido típico, como um líquido que assume a forma do recipiente, como eu disse anteriormente. Ela só não é assim exatamente por causa das reticulações, tá? Esses pontos de contato intermoleculares são os únicos responsáveis por aquela gominha ali na temperatura ambiente não ser um líquido e sim ser um sólido. Porém, ela tem os segmentos moleculares que estão ali entre reticulações, eles têm toda a mobilidade do mundo para ser um líquido. Ele só não é exatamente por isso, porque elas foram aprisionadas. Tá? Agora, se você baixar muito a temperatura, sei lá, menos 50 graus, menos 60, aí sim você vai ver que ela não tem mais essa capacidade de deformar tanto, com 6, 10 vezes seu comprimento. Por quê? Porque agora você tirou a energia do meio. Se você tirou a energia do meio, você tirou a mobilidade. Se você tira a mobilidade, elas não vão mais ter essa capacidade de desenovelar, como eu estava dizendo aqui. E aí elas vão ter uma restrição muito grande. Então, um esforço aplicado vai resultar facilmente numa quebra, numa ruptura sem grandes deformações. Certo? Isso é uma coisa tão interessante que, por exemplo, quando a gente aquece uma borracha, diferente da maioria dos sólidos, de novo eu trago o exemplo dos metais das cerâmicas, em que se você coloca, vamos supor aqui, uma haste metálica, sob um esforço mecânico aqui, e daí começa a aquecer essa haste, você vai observar que o comprimento dessa haste aqui vai aumentar devido à temperatura, e a gente chama isso do fenômeno de fluência, né? A fluência é exatamente essa deformação devido ao aumento da temperatura. Num caso de uma borracha, se você tem aqui uma haste de borracha, se você aquecer, ela não vai aumentar de comprimento, na verdade ela vai encolher. Tá? Ela vai diminuir de comprimento. Isso aqui é novamente explicado por essa dupla aí, entalpia e entropia. Nesse primeiro caso, eu posso tranquilamente dizer que, como o que domina a deformação elástica e até algum tipo de movimento permanente aqui que vai existir devido à temperatura, eu posso dizer que as interações e, portanto, a entalpia domina. E quando o aquecimento acontece, essas interações são enfraquecidas e, portanto, permite um maior movimento atômico. Diferente daqui, em que se você aquece uma borracha e ela, como ela está inicialmente submetida a um esforço e, portanto, ela está com os segmentos moleculares alongados, então se você aquece, você está dando energia,
para que o encolhimento seja possível. Você está dando energia para ela recuperar o seu estado de maior entropia. Então, o aquecimento aqui implica em redução de comprimento exatamente por quê? Porque a energia que você fornece, a energia térmica, faz com que o encolhimento dos segmentos moleculares seja favorecido e, portanto, o resgate da maior entropia, que é um estado de maior equilíbrio para ela. Certo? Então, é o domínio da deformação por entropia que explica o encolhimento de uma borracha no aquecimento e não o seu aumento de comprimento, como acontece aqui no caso de um metal ou de uma cerâmica. Certo? Então, são coisas bastante diferentes. E a gente pode tranquilamente aqui fazer uma analogia com o que eu falei na aula anterior, que é, se a gente aquece mais um fluido polimérico, ou seja, se aumenta mais a sua temperatura, a gente disse que o inchamento diminuía. O inchamento diminuía por quê? Porque aquela energia dada fazia diminuir o tempo de relaxação e, portanto, ela já recuperava mais rapidamente aquele alinhamento resultante de um cisalhamento ou de um fluxo extensional, um fluxo elongacional. Então, se a temperatura aumentava, o inchamento diminuía. Por quê? Porque mais facilmente elas renovelavam, elas reemaranhavam. Então, isso quer dizer o quê? Que existe nesse caso mais energia no meio. Existe mais energia. Então, se existe mais energia, elas vão recuperar mais facilmente aquele estado de maior equilíbrio, que é o estado enovelado. Certo? Então, do mesmo jeito que aconteceu aqui. Então, se inicialmente, em baixa temperatura, aquela deformação, aquele esforço aplicado resultou num alinhamento molecular, num alongamento das cadeias, então se você deu mais energia para elas, aumentando a temperatura, então agora elas têm um potencial de recuperar um estado de menor energia, de maior entropia, de maior equilíbrio. Por quê? Porque elas sempre vão buscar essa condição. Mesmo que o esforço seja grande ali aplicado, o aquecimento deu energia para elas recuperarem o estado de maior equilíbrio. Então a gente pode tranquilamente fazer essas analogias aí. Então, para concluir e enfatizando, as moléculas de borracha, na sua condição típica em que elas se apresentam, elas têm grande mobilidade ali. Grande mobilidade. Agora, não é uma mobilidade de fluxo que ocorre num líquido, exatamente por quê? Porque cada segmento ali está amarrado entre reticulações. E é exatamente isso que faz com que ela seja o que ela é, ou seja, que ela seja uma borracha. Ela precisa estar reticulada. Agora, pensando agora no segmento em si, o segmento ele tem toda a mobilidade que um líquido tem. Ele tem toda aquela mobilidade lá. Ele só não é um líquido exatamente como eu falei, porque ele está aprisionado. Por quê? Porque o seu raio de ação, de mobilidade é bastante restrito. Por quê? Porque ele está aprisionado entre duas ligações covalentes ali. Então ele vai, mas volta. Por quê? Porque está amarrado, tá certo? Então são coisas bastante importantes aí para a gente falar. Deixa eu ver se tem mais coisa que eu queria dizer aqui. Bom, acho que é meio que isso aí. Sim, eu queria falar uma última coisa, que é o seguinte. Existe um polímero bem conhecido da engenharia, que é o polietileno de ultra alto peso molecular. Quem gosta um pouquinho de futebol e principalmente se for conhecedor dos atletas antigos, você vai ver que recentemente Zico fez uma cirurgia de substituição do copo acetabular, que é uma parte interna, uma articulação ali do quadril, né? E se você for fazer uma pesquisa sobre o material que é usado
para essa peça aí, para a formação dessa peça, você vê que é exatamente esse polímero que eu acabei de citar. A sigla em inglês é o HMWPE, que é o Ultra High Molecular Weight Polyetilene, ou seja, polietileno de ultra alto peso molecular. Então, ele é um polímero de cadeias independentes. Né? Cadeias são independentes. Então, se as cadeias são independentes, não tem reticulação. Se não tem reticulação, elas têm a possibilidade de fluir, do tal movimento relativo de grandes distâncias. Então, se você fundir, aquecer e aplicar esforço, teoricamente elas vão fluir, elas vão escoar. Na prática, não é isso que a gente observa. A gente observa que esse material ele precisa ser processado por sinterização, que é um processo associado aos cerâmicos, né? É um processamento de pós, né? A sinterização é o processo típico dos materiais cerâmicos. Ou seja, você pegar um tijolo, você forma um tijolo e leva ele para um forno, no popular, para as caieiras, né? Você leva para um forno ali e o tijolo ele está no seu formato ali. Vamos pensar aqui num prisma, né? Paralelepípedo ali ele está. Você moldou o tijolo, secou e ele vai para o forno assim. Ele vai sair nesse formato. Ele não vai perder o formato ali. Ele vai sair. Ele entra um tijolo e sai um tijolo no forno. Porém, existe uma diferença grande entre o tijolo antes de queimar e o tijolo depois de queimar. É exatamente o processo de sinterização. A sinterização é nada mais, nada menos do que a união das partículas de pó. Vou colocar uma partícula de pó aqui bem grande. Ó, o que você faz na sinterização? Você liga as partículas de pó cerâmico aqui. Pelo processo de difusão, por um processo quase de uma fusão parcial, extremamente superficial aqui. De maneira que agora, diferente de quando ele entrou, ou seja, antes de queimar, antes de sinterizar, as partículas eram totalmente isoladas uma da outra. Claro, pode até estar tocando aqui, mas elas são isoladas. Quando você aplicou a temperatura alta dentro do forno, você forma uma ligação aqui, por difusão ou por fusão parcial, de maneira que quando resfria, o material agora está todo interligado, e aí a rigidez é grande. E agora realmente ele é um tijolo e, portanto, vai poder ser usado na construção civil. Certo? Então, esse processo de sinterização ocorre com os cerâmicos exatamente pela característica dos cerâmicos, que é a alta temperatura de processamento. A única exceção aí do processamento de cerâmico são os vidros, né? Os vidros são processados realmente por fusão. Os vidros viram líquido mesmo na hora de processar. Já os cerâmicos típicos não. Os cerâmicos são processados por sinterização. O material permanece sólido durante o processo, digamos, de formação em si da peça, de consolidação. Essa é a palavra que eu estava buscando. O processo de consolidação. O material permanece sólido em si, podendo ter algumas fusões apenas locais, aqui superficiais. Então, no caso dos polímeros de polietileno de ultra alto peso molecular, a gente diz que é um processo de sinterização também. Existem algumas diferenças, sim. Na verdade, existe sim uma fusão no caso do polietileno de ultra alto, é um pouquinho diferente. Mas a gente pode fazer uma separação do processamento do ultra alto, polietileno de ultra alto peso molecular, em comparação ao polietileno tradicional, sei lá, um polietileno usado para fazer um filme, usado para fazer um balde, né? Esses aí são realmente processados por fluxo, eles viram líquidos. Já o ultra alto não. As partículas de pó, elas são unidas por sinterização, mesmo que funda o pó inteiro, mas não tem um fluxo aqui, tá? Não existe o fluxo como existe na formação de um balde. E a explicação se deve exatamente pelo fato das cadeias moleculares serem extremamente grandes. Olha só o nome, ultra alto peso molecular. Então,
Se um polietileno típico ele chega na faixa de massa molar em até 600 mil, um polietileno de ultra alto ele vai de, sei lá, de 1 milhão para cima, 1 milhão, 3 milhões, 6 milhões gramas por mol. Então, as massas moleculares são tão grandes e, portanto, formam um emaranhado tão emaranhado, né? Desculpa aí a repetição. O emaranhado é tão grande, a densidade de etano, a quantidade de etano é tão grande que não se pode mais processar por fluxo. Então, eu poderia tranquilamente dizer aqui que, devido à sua natureza extremamente emaranhada, as moléculas não conseguem mais se desvencilhar umas das outras e, portanto, elas não podem fluir. Tá? Elas não podem fluir. É praticamente o estado de uma borracha reticulada, né? Sendo que aqui é a reticulação, digamos, física, entre aspas, né? Não é bom pensar assim, mas a reticulação, os entangles, no final das contas, né? E às vezes eu gosto de fazer essa diferença, eu chamo de reticulação física os entangles, reticulação química as reticulações típicas, mas vamos pensar nos entangles, ou seja, eu posso dizer que, devido à massa molar extremamente grande do polietileno de ultra alto peso molecular, a densidade de entangles é tão grande que fica inviável o processamento por fluxo desse material. As moléculas são totalmente independentes. Não estou falando de reticulação típica, não, mas fica inviável, tá? Fica inviável. Então, o processamento acaba tendo que ser diferente. E por que ele é usado na formação do tal copo acetabular? Usado lá na cirurgia que eu disse. Exatamente pelo fato das moléculas serem extremamente grandes, esse material tem uma altíssima resistência ao desgaste. Por que o ex-atleta lá fez essa cirurgia? Exatamente porque ele desgastou muito as suas articulações, né? Então ele está tendo que substituir por um material que não vá sofrer grandes desgastes quando ele estiver caminhando ou até jogando a pelada dele, como ele disse que vai jogar, né? E um dos grandes problemas desse tipo de cirurgia é se começa a ocorrer desgaste desse copo acetabular que você colocou e começa a soltar fibrinhas dentro do corpo e vai começar a inflamar e você vai ter que trocar de novo. Imagina você ter que abrir o corpo de novo e colocar uma outra peça, né? Então esse polímero aí, que é o polietileno de ultra alto peso molecular, ele tem exatamente essa característica. A altíssima resistência à abrasão e ao desgaste que se deve exatamente à sua altíssima massa molar. Tá? Mesmo ele sendo um termoplástico, apesar de que normalmente essas peças elas são submetidas a um processo de irradiação que faz com que sejam geradas reticulações de verdade, ou seja, reticulações que também a gente observa nas borrachas. Então, não é só os entanglements, mas também as reticulações que são geradas por radiação, que faz com que ele tenha uma resistência ao desgaste maior ainda. Certo? Bom, gente, eu sempre vou lembrar de mais coisas e à medida que eu for lembrando eu volto e faço um novo vídeo aqui. O objetivo é trazer o máximo de conceito para que a gente não fique, digamos, conceituando erradamente as diferentes coisas, tá certo? Então era isso aí, um bom dia.